Fechou, gurizada. Primeiro episódio do nosso Inova Marca Cast, né? Podcast da Inova Marca. Davi aqui, meu sócio. Pessoal, pensa no nervosismo. Episódio 1 de um projeto aí que a gente tem certeza que vai ser muito legal. Contamos com a audiência fiel aí de vocês. E para começar, né, Juventina, a gente vai bater um papo aí sobre a nossa história, sobre a empresa e também entrar naquela pegada do empreendedorismo, contar um pouquinho sobre as dificuldades, porque as duas dificuldades são as nossas, pessoal. A gente passa pelo que vocês passam, então a gente vai bater um papo bem aberto aqui, espero que vocês gostem. Vem com a gente. Bom, cara, para começar, vamos falar um pouquinho da nossa história, né? Acho que é bem importante. Quem é o Juventino e quem é o Davi? Começa aí, que eu acho que é melhor do que eu começar, né? Eu pego o teu embalo. Beleza. Cara, vamos começar então falando um pouco sobre a nossa educação, um pouco sobre da onde a gente vem, né? E o que a gente tem feito aí nos últimos anos. É uma história engraçada, porque eu não tive um percurso fácil, sabe? Sim. Eu lá com meus 17, 18 anos, eu não tinha a noção exata do que eu queria para minha vida. E o engraçado é que se a gente for analisar toda a educação que eu tive, cara, até eu achar o marketing e a comunicação demorou, bicho. Também é a mesma coisa. E é engraçado isso, né? No Brasil, a gente chega nos 18 anos, a gente não sabe exatamente o que quer, eu acho que a gente sente aquela pressão do vestibular. Eu acho que aqui, falando um pouco de Brasil, educação, todo mundo sabe, enfim, não é novidade, é para poucos, né? E não só isso, eu acho que vem da cultura, por exemplo, os meus pais, tudo que a gente conquistou, eu digo a gente como família, assim, né? Tudo que os meus pais conquistaram veio através dos estudos, sabe? Tipo, meu pai conseguiu realmente constituir uma família e tudo mais, depois que se formou. Minha mãe, a mesma coisa, só conseguiu melhorar e dar aquele improve, né, na qualidade de vida depois que se formou. E também eu acho que muito disso é o anseio deles e também da experiência deles, sabe? De ver assim, tipo, pô, se eu conquistei tudo com estudo, acho muito difícil que o meu filho consiga sem ser por essa maneira. É verdade. Então, é verdade. Eu vou falar um pouco de mim, assim, eu sou um cara que sinto muito essa pressão, porque, enfim, vem dos meus pais, vem da minha família, todo mundo na minha família que tem uma qualidade de vida um pouco melhor. Eles são formados, né? Tem um ou outro ali que... Tem um primo meu que ele é empreendedor, ele tem uma sorveteria em Blumenau e ele é um cara que destoa de todo mundo, não é um cara que... É um cara que nunca se deu bem na escola, foi expulso de 3 colégios e um cara que se destacou, assim, sabe? Então... hoje eu sinto muito essa pressão, mas eu vejo também que é possível não só através de estudo, porque o ensino hoje, cara, ele não te ensina nada, velho. Essa é real. Tu pega 90% do que tu estuda nos 10, 12, 13 anos que tu passa da tua vida, da pré-escola até o ensino médio, até ali o vestibular, cara, tu não usa nada disso pra tua vida. Tu pode até usar, obviamente, mas assim, tipo, o ensino hoje não tá... alinhado com o que ele a não gente tá alinhado precisa. com a realidade, cara. É verdade. Não tá alinhado com a realidade. Tu pega hoje, pô, por exemplo, pegar um dado estatístico aqui bem básico de Santa Catarina. Cara, que é o estado que a gente mora. Se você aí estiver vendo nosso vídeo e aí for do outro estado, nossa referência, a gente é aqui de Floripa, seria de São José, Grande Florianópolis aqui, região de Santa Catarina, litoral de Santa Catarina. Comentem aí depois pra nós os dados de vocês, galera. Pois é. E aí a gente vê assim, pô, por exemplo, cara, o ensino hoje, brother, se tu pegar aqui, dado isso de 2018, né, mas obviamente mais recente, provavelmente esteja até pior, principalmente por conta da pandemia. Sim. Cara, jovens de 14 a 17 anos desistem do ensino médio porque não vem aplicação prática, eles preferem trabalhar a ter uma formação acadêmica, vamos dizer assim. Então, eu acho que muito disso vem do ensino que a gente tem, que não é voltado para o mercado de trabalho. Verdade. É um puta de um problema isso. E assim, Júlio, complementando isso que tu tá falando, hoje a gente tem tanta ferramenta na internet para estar usando, para aprender alguma coisa que a gente vai vir a usar, né?
Eu vejo, por exemplo, iniciativas como a Google, que entrou agora recentemente no mercado didático e trazendo certificações que são importantes para os profissionais que querem atuar na área de tecnologia, querem um dia trabalhar para a Google ou para outra empresa de tecnologia. Que tem a parceria com a Google, né? Que, para você que não sabe, tem muitas empresas que conseguem se tornar parceiras Google. Elas fazem a certificação pelo Google Academy e conseguem o selo de parceiras do Google. E isso é mais uma certificação e que traz mais, credibilidade para as agências de marketing, para empresas que são focadas em produção de site, enfim, tem um valor muito grande para profissionais que realmente querem trabalhar na tecnologia. Exatamente. A gente não está dizendo que ir para a universidade não é um caminho, galera. Se você aí tem noção do que quer fazer da vida, seja lá o que for e precisa de uma universidade, segue esse caminho. Dentro da universidade você vai aprender coisas válidas. Aí o que a gente está pensando aqui é, quem sabe, lançar uma crítica construtiva, né, sobre o papel da universidade nas nossas vidas e talvez uma adaptação necessária aí no currículo escolar. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu sou graduado em Relações Internacionais. Se tu me perguntar o que eu uso de Relações Internacionais hoje na minha carreira, cara, é 20, 30% do que eu aprendi lá dentro. Parte de marketing internacional, a parte de comunicação, diplomacia, são coisas que eu utilizo bastante no meu dia a dia, né? Porque a gente lida com pessoas. Mas veja, se eu tivesse a oportunidade de ter, quem sabe, um direcionamento mais prático, né? Quem sabe escolher realmente dentro do meu currículo escolar o que eu vou querer estar aprendendo, com certeza eu ia ter mais interesse. As minhas notas em algumas matérias não teriam sido baixas. Que é o natural, né? Que é o natural. E eu não teria talvez estudado tanto como eu estudei, além da graduação, para chegar aqui onde eu estou hoje, sabendo o que eu quero fazer da minha vida. Né? Eu acho que, por exemplo, hoje eu faço administração pública na UDESC, mas confessando assim, sinceramente, eu não tenho a menor vontade de terminar, porque muito do que eu aprendo na universidade, ela não me serve para o meu mercado de trabalho. E não fazendo uma crítica ao curso e tudo mais, mas para mim não funciona, entende? Então talvez agora houve, né? Acho que em 2019, em 2020 teve uma mudança no currículo do curso, que tem 4 vertentes, né? Daí agora é para quem quer ser empreendedor, para quem quer ser político, para quem quer trabalhar com concurso e para quem quer formação acadêmica, mestrado, doutorado. Então são 4 vertentes que tu começa aí, mesma coisa da engenharia, tu tens o ensino básico e aos poucos tu vai entrando no teu calendário, no teu currículo acadêmico, vamos dizer assim. Aí chega lá na frente, lá no final, tu não vai se preocupar com matérias básicas de ensino básico, assim, tu vai se preocupar simplesmente com as matérias do teu curso, vai ser muito mais focado para aquilo que tu tá atuando no mercado de trabalho. Então, acho que foi um grande progresso que teve, mas ainda assim, para mim, cara, vou te ser bem sincero, tipo, de bônus que a faculdade me trouxe, foi muito as relações, muito. Eu acho que hoje, naturalmente, muitos dos que estão dentro da universidade estão focando mesmo em criar network, criar relação, porque é isso que lá na frente vai fazer a diferença. Por exemplo, eu trabalhei, hoje eu tenho uma experiência de 6 anos com marketing digital, e eu tenho essa experiência porque eu conheci um amigo meu que entrou comigo na faculdade, montou uma empresa e me chamou para trabalhar, e eu trabalhei com ele durante 5 anos. Aprendendo na prática. Aprendi na marra e na prática, errando e acertando. Verdade. E no fim das contas chegou no momento, óbvio, hoje a gente tem nova marca. Pô, Thiago, um abraço para ti, Cícero também, que não era da faculdade, mas conheci na faculdade, Ribas e Fernando, pô, sou muito grato a vocês pela oportunidade. Se não fosse a oportunidade que vocês me deram lá em 2016, lá em 2018, depois que 2017, quando a gente voltou a se falar, hoje eu não estaria aqui construindo a nova marca com o Davi, não teria nada disso estaria acontecendo. Sei realmente muito de vocês, tem muito de vocês hoje na nova marca, de verdade. E enfim, hoje eu vejo assim que a faculdade, muita gente que está na faculdade consegue aproveitar o networking que ela traz, tem uma
uma construção de carreira muito mais facilitada, assim, muito mais assertiva. Eu concordo contigo e eu até acho que a gente pode traçar aqui uns comparativos com outros países e a educação em outros países. Sim. Vou contar uma experiência que eu tive, galera, no exterior, onde eu fiz um MBA lá na Suécia. E o interessante é que nesse MBA, a relação da universidade com as empresas era muito próxima. Sim. Cara, eu vou te falar, a cada trimestre a gente tinha feira local para conhecer as empresas e bater papo para criar networking. Elas queriam conhecer os alunos que estavam terminando os cursos, tanto os SWEPs quanto os internacionais, conhecer um pouco sobre a história, o conhecimento e o que a gente queria de carreira. A gente tinha a oportunidade de estar trabalhando em projetos com incubadoras de negócio, ter a oportunidade até de ter o auxílio da universidade investindo dinheiro em projetos ali que fariam sentido para o mercado. Tive a oportunidade de participar de um desses projetos, que foi chamado de Catfish. Até mando um abraço aqui pro meu pessoal lá. Não vou falar em inglês aí, galera, porque a audiência eu não sei se fala inglês, mas fica aqui o meu carinho pro Ali, pro Mohamed, pessoas com quem eu trabalhei de outros países aí, que se não foram eles não tinham me dado a oportunidade. E, cara, durante essa experiência foi total prática, sabe? Onde a gente pôde testar realmente conhecimentos da área de engenharia, da área de marketing, a gente uniu esforços, criamos ali um projeto competitivo, onde a gente teve imersão até com empresários de Dubai, que nos deram ali o começo, meio e fim de como implementar um projeto no mercado. No final das contas, esse projeto ainda está em curso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, é Projeto Catfish 2.0, procura lá no Instagram, tem conta lá no Instagram. E o projeto continua em curso, novos alunos entrando para dar o seu pitaco, para ajudar a crescer o projeto. Então, assim, gente, quem sabe no Brasil a gente possa trazer experiências como essa aí para a academia, universidades que foquem mais no prático, que investam mais nos alunos, que ouçam mais as necessidades dos alunos e dão a oportunidade para eles testar na prática mesmo o que eles querem fazer, né, Ju? Eu acho que um modelo hoje que funciona muito bem no Brasil e que é pouco aproveitado é o ensino técnico. Formação em 2 anos e meio. Eu fiz ensino técnico no IFSC. Aqui é IFSC, né? IF, Instituto Federal. A sigla vai de cada estado, né? IFPR, IFRS, enfim. E eu sinto que não cheguei a concluir o curso, mas muito do que eu aprendi hoje, muito do que eu aprendi lá foi aprendi na prática. Então, eu tive curso que é patrocinado pela ACAT, é uma abertura absurda. A Intelbras patrocinava o curso também, então dava equipamentos para a gente poder trabalhar de uma forma melhor, assim, sem ter um investimento federal, sem depender de verba federal, sabe? Então... Essa é a prática que falta no ensino acadêmico, né? Essa é a união. Verdade. No caso, o link, né, que falta, a relação que falta entre a universidade mesmo, que é algo que a gente pouco vê na prática, e entre o mercado de trabalho. Então, eu sinto que muito dos esforços a gente poderia estar aprimorando se não fosse essa distância que existe entre teoria e prática dentro do sistema acadêmico. E falando de prática agora, Juventino, vamos contar um pouco sobre como é que foi a transição do estudo para a prática, né? Como é que foi isso aí no teu caso, tua época de graduação e transição aí para o mercado de trabalho? Cara, na real, o meu primeiro emprego foi no ensino médio, né? Primeiro emprego eu tive com 14 ou 15 anos. 14 anos. Eu era repositor num supermercado, aqui na esquina de casa. Agora não tem mais, né? Hoje é uma padaria. E esse foi o meu primeiro, bem dizer, emprego. Trabalhava 4 horas por dia, estudava de manhã, trabalhava à tarde. Daí, nesse meio tempo, eu entrei no IFSC, no Instituto Federal. E aí eu saí do emprego porque meu emprego era tarde e o ensino lá era tarde também. Mas aí lá eu já consegui outra bolsa, estágio de laboratório de química. Depois eu fui trabalhar num sindicato, ruim pra caramba. Não digo ruim, as pessoas lá são bem legais, tá? Bem melhores do que todo mundo pinta aí. Mas, enfim, um pouco produtivo, né? Não era minha pegada, nunca foi minha pegada, serviço público. Depois eu saí de lá, fiquei um tempo sem fazer nada, assim. E quando eu entrei na universidade, estava no fim do ensino médio, aí eu passei no vestibular,
Fui o único da turma que passei no vestibular na época. Eu fiz engenharia de alimentos. Olha a roubada da minha vida, meu Deus do céu. Nunca faço engenharia de alimentos, se você não quer ser engenheiro. Muito foda. E aí eu peguei um emprego de manobrista. Daí trabalhei com isso 1 ano e meio, acho, 1 ano. Saí da engenharia. Aí eu saí, na realidade assim, né, a transição foi um pouco mais complexa, porque eu saí do emprego para me dedicar à engenharia. Aí eu vi que engenharia não era pra mim. E eu acabei voltando pro trampo, porque, enfim, na época meu pai teve um problema de saúde, tive que fazer uns exames e tal, e aí voltei a trabalhar para dar uma ajuda no sustento da casa. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na administração pública, saí do meu emprego de manobrista e fui trabalhar no hotel de recepcionista. E aí, depois, eu fui trabalhar com o Thiago lá com a Novo Discurso e hoje estou aqui, Denizês. Tu vê, galera, na batalha, a gente passa... Desde cedo. A gente desde cedo tá aí ralando e tentando encontrar nosso caminho. Essa ideia de empreendedorismo foi algo que brotou como oportunidade, a gente agarrou com as duas mãos. Eu acho que às vezes muitos jovens aí se perdem na ideia de que você, para ser empreendedor, você tem que ter uma ideia muito bem formada, talvez você tenha que ter muito dinheiro, ou você tenha que vir de uma família já com muitas oportunidades na mão para você. Não é bem assim. Não. A gente é prova disso. O Juventino tá aí para contar um pouco. Tem várias histórias, né? Pô, pega Flávio Augusto. Pô, Flávio Augusto pegava busão 6h30 da manhã no pé da favela. Pra quem não conhece Flávio Augusto, procura aí, WhatsApp, pô. É o dono da WhatsApp, dono do Orlando City, né? Acho que é sim. O time de futebol dos Estados Unidos. O cara é um gênio, assim. Tem o Rick Chester também, um outro exemplo. Saiu do nada, cara. Vendia água em Copacabana, o bicho estourou, assim, com vídeo no YouTube. Né? E, enfim, não vamos vender um sonho aqui, uma ilusão. Dinheiro é importante, cara. Pô, dinheiro é muito importante. Ele paga as tuas contas, ele coloca gasolina no teu carro, ele paga o lanche lá com a tua namorada. Dinheiro é essencial. Quem diz que dinheiro não é importante é hipócrita, velho. Total. Mas não é primordial. Para começar um negócio, cara, não é primordial, cara. Tem que pegar. Eu acho que o mais importante de tudo é, primeiro, entender o teu valor. Quando tu entende o teu valor, cara, tu consegue ter uma noção de quanto realmente tu vale, tua mão de obra, tua expertise vale no meio, e consegue entender se tu está sendo valorizado no local que tu está trabalhando ou não. E o que isso vale para os outros, né? Que isso vale para os outros, e aí tu consegue precificar o valor que tu gera para alguma empresa, para alguma pessoa, para algum comércio, enfim, para qualquer... E a criação de alianças, né, Juvi? Porque sozinho você não faz nada, galera. E é muito difícil. Se não fosse o Juvi acreditar no projeto, a gente não estaria aqui hoje. Exatamente. Né? E não fosse o Davi também, então eu acreditava, se não fosse um ao outro, não fosse a Bruna que deve estar nos assistindo aí, é da nossa equipe também. Enfim, se não fosse, cara, tudo, a maior conexão que a gente leva pra vida é a conexão de pessoas. Com certeza. Não adianta. Com certeza. Então, é verdade, Juvi. E, bom, para complementar, né, Juvi, porque você falou da tua história aí profissional, vou falar um pouco da minha também. Eu comecei a minha carreira, bem dizer, no mercado como estagiário. Né? A maioria de vocês aí que está nos ouvindo provavelmente começou assim, né? Faculdade e aí procurando estágio. Eu comecei na Fiesc, Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina. Foi um trabalho muito interessante lá com a gerente na época, Tatiane Schmidt. Um grande abraço aí para Tatiane. E ela me deu muitas oportunidades de estar compreendendo bastante sobre as relações entre Brasil e outros países, porque na Fiesc a gente trabalha diretamente com o comércio exterior, né? E literalmente liderando projetos para auxiliar que as empresas daqui tenham contato com o mercado lá fora e vice-versa, né? O mercado lá de fora poder entrar aqui no mercado brasileiro. Então, comecei lá na Fiesc, foram em torno de 7 meses de trabalho. Eu não fiquei mais porque eu senti que já tinha aprendido tudo que eu poderia aprender. E uma dica que eu dou aí para os ouvintes é que se você entra em um estágio, cara, fica no estágio só até o momento em que você está aprendendo algo. Porque estágio é o que mais tem. A ideia do estágio em si é essa. É essa. Se tu não tá aprendendo, cara, das duas uma, ou tu pede
para ser contratado, ou tu pega um outro emprego, um outro estágio, no caso. Exato. Ou se tu tem moral com o teu chefe, quem sabe te coloca em outro setor. Exatamente. Mas tenta mudar alguma coisa ali na tua situação para continuar aprendendo, porque eu acho que o processo prático dentro da universidade, que é o que a gente começou falando sobre aqui no cast, é uma dificuldade muito grande você ter essa conexão do prático com o teórico. Então, se você... O estágio é essa ferramenta, né? Exato. Então, se você tem um estágio, tenta valorizar ele até o momento em que ele te ensina alguma coisa. Exatamente. E então, eu saí depois de 7 meses de trabalho e naquela época foi um período bem interessante, porque antes de eu começar essa experiência em 2016, eu tinha feito um intercâmbio para a Inglaterra para ter uma experiência cultural, para justamente me tirar da minha zona de conforto. Sim. Eu tinha essa vontade de me desafiar em outra cultura, a me testar. E evoluir meu inglês também, né? E eu fiz. E nesse período eu acabei perdendo muita matéria, né? Não consegui ir lá continuar o semestre certinho e acabei adiantando o TCC. Veja só, cara, adiantei meu TCC, na época eu estava na 5ª ou 6ª fase. Então, quando eu saí do meu estágio, eu resolvi focar muito no meu projeto de TCC, nos meses ali para fechar o ano. Quando eu saí era julho, né, da empresa, e até dezembro foquei em terminar TCC. Ano seguinte, com o TCC praticamente pronto, eu vi que eu tinha tempo aí para voltar a trabalhar. Procurei outro estágio, consegui um estágio na área de consultoria para gestão energética, bicho. Então são indústrias que precisam de consultores para auxiliar eles a migrar para o mercado livre de energia, onde você compra energia mais barata, sustentável. Aqui em Santa Catarina tem bastante disso. Tem bastante. Cara, agora me fugiu o nome, são mini hidrelétricas, assim. Isso, exato. Fazem isso. Só que o interessante desse setor é que empresas grandes, elas podem ir diretamente para o gerador de energia e fechar contrato de transmissão. Sim. Elas não precisam negociar com as agências, como a Celeste aqui no nosso estado de Santa Catarina, que trabalham na distribuição e entrega da energia. Não, é bem... Então, o custo da distribuição e da produção da energia se torna muito mais barato. Exatamente. Então, veja, relações internacionais... Saí da minha área na Fiesc, que era mais parte diplomática de relações com o comércio exterior, e fui para gestão energética. Foi um desafio? Foi, mas eu vi possibilidades de aprendizado, principalmente na parte comercial, dialogar com pessoas, negociações entre setores. E fiquei lá, bem dizer, em torno de 8 meses. Novamente, cheguei num período de break ali, onde eu vi que não estava aprendendo mais nada, e resolvi arriscar buscando um emprego CLT pela primeira vez, porque eu já estava no final da minha faculdade. Consegui isso em dezembro do mesmo ano em que eu terminei meu segundo estágio. Isso era de 2017. E trabalhei em uma empresa de tecnologia. Meu primeiro contato com tecnologia foi uma empresa de Florianópolis, onde eu trabalhei com um gestor bem experiente e tive bastante contato com vendas na área de tecnologia, então vários softwares e sistemas, a gente trabalhava muito com isso, entrei nessa área e foi muito interessante. E foi nessa empresa onde eu comecei a criar uma certa paixão pela comunicação, pelo marketing, onde eu comecei a ter contato com esse setor. E resolvi ir além, resolvi buscar mais conhecimento sobre. E eu acho que esse é um ponto bem interessante que eu queria compartilhar aqui com a audiência, porque quando você enxerga a possibilidade de crescimento sobre um assunto que você realmente gosta e vê potencial para trabalhar com isso, vá em frente e busque mais conhecimento sobre isso. Não se acomode. E foi o que eu fiz. Eu resolvi fazer um mestrado na área para poder adquirir mais conhecimento técnico / empírico, né? Porque no mestrado a gente trabalha com pesquisa, né? Sim. E consegui uma bolsa de estudos, cara, na Univale, uma bolsa integral, onde eu trabalhei como pesquisador durante quase 2 anos. E além da bolsa ali como pesquisador e do estudo no mestrado, eu tive uma outra oportunidade, que foi concorrer a uma bolsa da União Europeia para fazer um MBA fora. Então veja só, fiz 2 cursos em um espaço de 2 anos, 2 cursos de mestrado, o MBA que eu já tinha comunicado e o mestrado. E foi difícil, foi desafiador, muito, mas eu vi potencial de aprender mais, eu vi uma chance ali de arriscar e fazer algo diferente. Não foi nada planejado, foi algo que a vida foi me dando oportunidades e eu batalhei por elas. Então acho que... Eu acho que aqui a gente tem não uma dicotomia, né, mas um contraste muito bom sobre o que é um meio acadêmico, assim. Tipo, pra mim nunca funcionou.
pra mim, ele destrói talentos e para outros ele constrói talentos. É verdade. Então, ele, aqui, novamente, né, não quer dizer que a universidade é algo ruim ou algo bom, mas é que depende da pessoa. Ela tem que funcionar para você. Ela tem que fazer a função dela. Exatamente. No caso, para ti, que é te formar, não só academicamente, mas te preparar para o mercado de trabalho e te deixar pronto para a vida, na realidade. Te dar um norte, assim, né? Você tem que enxergar como é que você vai caminho. alcançar isso. Pra mim foi um caminho meio louco, né? Porque, pô, eu fiz um mestrado acadêmico em administração, Sim. tive a oportunidade de fazer um MBA, que é daí uma parada mais prática, ao mesmo tempo, tipo, dupla titulação, então foi uma parada meio louca, assim, só que eu fui em frente, dei a cara a tapa, né? E conquistei. Só que, assim, não existe caminho certo. Né? Não tem caminho certo. O que existe é o caminho ideal pra você, o que funciona, né? Exato, é o que funciona. E olha que louco, né? Tipo, quando eu tava acabando o meu MBA lá na Suécia, o meu curso aqui de mestrado ainda tava bombando, né? Tipo, não tinha acabado ainda. Sim. E aí a pandemia estourou, cara. Ficasse lá, foi bem naquela época. Aquela roubada lá que tu me falou. Um ano atrás, raça. Um ano atrás. 2020 foi uma merda pra todo mundo, né? Meu Deus do céu. Foi muito louco. Eu acabei o meu curso em maio, e aí que estourou a coisa toda lá, e aí minha passagem foi cancelada, eu tive dificuldade para voltar para casa, meus planos profissionais tinham mudado da água pro vinho, porque eu tinha planejado depois do MBA o que eu queria fazer, o tipo de emprego que eu estava buscando no mercado de trabalho, não tinha ideia, raça, de se eu queria ser fazer a empresa rodar, né? A empresa rodou por causa da pandemia, cara, veja isso. Loucura. Olha que loucura, galera. Eu conheci o Davi na última eleição, né? Exatamente. Olha que louco, cara. A pandemia estourou, eu tava com dificuldade de vir pra casa, eu pensei, cara, o que eu vou fazer pra mudar a minha vida, né? Tipo, eu era filiado do Partido Novo naquela época e tive contato com alguns políticos. Veja, eles me seguiam pro Instagram, cara. E aí um deles entrou em contato comigo, me convidando a participar da sua campanha. Foi a campanha para prefeito de Florianópolis. Sim. E eu aceitei a oportunidade, trabalhei como voluntário. Eu vi um caminho ali onde eu poderia entrar no mercado político, aprender mais sobre. Como eu não tinha horizonte profissional remunerado do que eu queria fazer, eu pensei, olha, eu vou voltar para casa mesmo. Chegou sem... Então eu vou pegar essa oportunidade aqui. Ou vai isso ou fica sem trabalhar, né? Bem dizer, sem fazer nada. E aí Cara, pousei dia 2 de junho aqui no Brasil. E tu acredita que na mesma semana que eu pousei no Brasil, me veio a ideia de montar um negócio na área de comunicação para figuras públicas, porque justamente eu estava entrando no segmento político, eu pensei, eu vou trabalhar com pessoas, figuras públicas, que precisam de marketing. Sim. Por que não abrir uma empresa? Por que não usar esse pontapé inicial que eu tenho aqui para tentar criar networking e aí começar a angariar clientes? Eu vi potencial na coisa. Usei o modelo de negócio Canvas para criar a minha ideia. Tô até com um muralzinho lá em casa ainda. Nós temos que botar isso aí num quadro, cara. E aí comecei a montar a coisa a partir dali. E aí foi andando. Trabalhei com o pessoal lá da campanha 3 meses. A gente não teve um feeling muito bom, admito. E nesse meio tempo onde eu criei networking, conheci o Crislan. Foi onde a gente se conheceu. O Crislan, inclusive, abraço Crislan. O vereador de São José foi eleito. Segundo mais votado. Eu conheço o Crislan olha só como o mundo se encontra, cara. Nunca que eu ia conhecer o Davi. Se eu não tivesse conhecido o Crislan na universidade, então, tipo, vai muito daquilo que eu comentei também. Pô, a universidade, ela te traz um networking, cara, que tu leva pra tua vida. Exato. Então, vai de tu saber aproveitar também, não só a academia em si, mas também as pessoas que estão na academia, né? Porque no fim das contas são as pessoas que vão estar no mesmo mercado de trabalho que tu pro resto da tua vida, bem dizer, se tu não mudar assim, sabe? Então... É bem isso aí, cara. E aí eu conheci o Juve, como ele falou, através do Cris. O Cris me abraçou, assim, me colocou pra dentro da campanha e me deu a oportunidade única de estar trabalhando numa campanha competitiva. Sim. E que se tornou muito vencedora. Ele foi o segundo mais votado, me abriu muitas portas aí no mercado político. Eu sou eternamente grato ao Cris. Grande abraço, Cris, tá aqui no coração do brother. Cris é foda. Junto, cara. E depois que acabou a campanha, né, Juve, foi dia 15 de novembro, cara. Dia 15 de novembro, na campanha, eu e você, a gente já tava criando um laço de amizade muito legal. E eu senti no Juve um cara muito honesto, em quem eu podia confiar. Lembra, galera, que a gente falou da questão das alianças, em trazer pra perto de você gente que você confia. Eu vi isso no Juve e não medi esforço pra ter ele do meu lado. No dia 16, né, Juve, de novembro, nós acabou a campanha.
Acabou a votação ali, no outro dia a gente tomou café e fechamos sociedade. Exato. Então... E assim, né? Nada muito certo pro caminho que a gente ia tomar. Cara, a gente mas não tinha nada. Tinha confiança um no outro. A gente não tinha nada. Né? E agora vamos pra parte do empreendedorismo mesmo, Raça. Porque é assim, ó, cara, o buraco é muito mais embaixo do que todo mundo pensa. Assim, ó, a galera fala, empreender é fácil, mas isso e aquilo. Cara, é uma coisa muito foda. Primeiro, acho que o principal de tudo, que acho que o maior baque que a gente sente, comparando a gente, quando a gente tem um trabalho remunerado, bonitinho, o dinheiro cai todo dia 5 ou dia 30, bonitinho ali todo mês, e quando a gente está empreendendo, cara, não tem previsão orçamentária, brother. Tu não sabe quando tu vai receber. Exatamente. Tá ligado? Nós estamos numa situação mais ou menos dessa. Tipo, a empresa se paga, se sustenta. E cresce aos poucos, assim. Mas não da maneira com que a gente queria, mas não de uma maneira que ainda paga nossas contas pessoais, no caso. Exatamente. Então, tipo, hoje é um investimento de tempo e dinheiro que a gente está, bem dizer, acreditando no projeto, né? Isso. Então, eu acho que esse é o maior baque de todos para quem pensa em sair do CLT, pensa em sair do emprego fixo, normal, para estar criando sua própria empresa, né? É um risco gigante. É um risco gigante. Só que é risco versus recompensa, né? Versus recompensa. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Ou maior a queda também. Enfim, vai do copo meio cheio e meio vazio. Exato. Né? Só que assim, o que a gente precisa, né, para tomar a decisão? Eu vou dizer por experiência própria. Eu acho que são 2 pontos. A gente precisa de uma ideia em que a gente realmente acredita, que vê potencial. Tu tem que acreditar na ideia, cara. Tem mercado para você aplicar. Se tu não acreditar na ideia, não... É verdade. Não adianta, velho. Não adianta. A frase que todo mundo fala assim, se tu não acreditar em ti, ninguém mais vai acreditar. Exato. Ela é muito verdadeira, brother. Exatamente. Porque tu não vai acreditar, tu vai... Geralmente a venda, ela é isso, né? Tu vende aquilo que tu acredita. Se tu não acredita no teu produto, no teu serviço, na tua ideia, ninguém mais vai acreditar, brother. Exatamente. Essa é real. E o segundo ponto é a aliança. É trazer para perto de você pessoas que vão trabalhar contigo por amor ao projeto. Sim. Não pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. De novo, o dinheiro é importante, galera. Importante. Mas não é o pontapé inicial que vai te motivar a crescer como empresário. Não vai... O que te motiva é as pessoas ao teu redor e o projeto em que você acredita. Sim. Então, assim, dinheiro vai vir porque ele é uma consequência de um bom trabalho. De um bom trabalho, exatamente. Exato, né? E também eu acho que um outro ponto, cara, que é interessante a gente falar mas, pô, eu vou me preparar aqui pra fazer um emprego, vou esperar o momento certo. Cara, não existe momento certo. Não existe. Pra nada. Exatamente. Tá? Lógico, tem algumas coisas que também tem que ter um pouco de bom senso, saber o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer. Mas não existe momento certo, cara. Bem dizer, a gente resolveu empreender no momento que a gente não tinha mais nenhuma relação de vínculo de trabalho com mais ninguém. Sim. Eu digo, pô, olha o risco gigante, porque tu não, bem dizer, uma reserva financeira que tu tens ali e tal, ela vai ser consumida. Exato. Tu não tens previsão de orçamento, tu não tem previsão de como tu vai pagar tuas contas. Mas se não fosse assim, cara, a gente não teria criado a empresa. Essa é a realidade. Não teria feito. Eu acho que se a gente espera pelo momento certo, cara, a parada no momento certo passa e o cara fica, bem dizer, esperando a parada acontecer. E não vai acontecer, tá ligado? Vai. E eu tava olhando aqui, Juvi, no Brasil cresceu o número de empreendedores individuais. Então eu acho muito legal, porque a gente não é o único aí nessa história, né? Acho que tem de empreender, tem muita gente aí no Brasil passando pelas mesmas dores. Sim. E é com esse povo aí que a gente tá querendo se conectar via o nosso cast. Sim. Porque, raça, a gente pode se ajudar. A gente pode aí trocar ideia. Eu acho que vocês via comentários aí podem nos estar dando dicas e vice-versa. A gente vai fazer esse conteúdo aqui para estar comunicando para vocês o que funciona para nós e talvez funcione para vocês também. Exatamente. Né? Então é uma troca isso aqui. Exatamente. Essa é a oportunidade que tanto a gente tem de aprender com outras pessoas, tanto vocês têm de aprender com a gente, porque a gente também tem alguma coisa para entregar, né? Ainda mais nessa época, né, Júlio, de coronavírus e tanta gente desempregada, né? Eu acho que o mínimo que a gente puder fazer para motivar as pessoas a tomar alguma atitude, a talvez ir atrás de algum sonho que elas tinham no passado, mas não tinham coragem de fazer. Exatamente. Gente, acho que talvez esse seja o momento. Exatamente. Né, a gente está vivendo em uma pandemia, então, bem dizer, eu acho que é um momento de reavaliação.
talvez pensar um pouco internamente o que a gente tem feito até aqui, o que a gente pode mudar para melhorar e arriscar. Eu acho que é risco versus recompensa. Se você acredita no projeto, arrisque. A gente Se tu não for fazer a parada, nada vai acontecer, cara. Nada cai do céu. Essa é a realidade. Exatamente. Eu acho que, tu falou agora do MEI, né? Microempreendedor individual. Cara, não tem melhor maneira para tu começar a empreender do que essa. Abre um CNPJ, tá ligado? Contrata uma contabilidade online que é bem acessível, com valores bem acessíveis. E, cara, vai para cima, tá ligado? Uma coisa que eu queria voltar um pouco naquele ponto quando a gente começou a empresa, que a gente só tinha ideia do que a gente queria fazer. Eu já tinha experiência do com que eu estava trabalhando, né? Então meio que a gente uniu isso, mas, cara, desenvolvimento de processos, né, na empresa a gente teve que fazer do zero, planejamento estratégico, planejamento de rede social, que é importante pra caramba isso. Esse podcast também só tá saindo por conta de um planejamento que a gente fez anteriormente. Tá saindo, Juve, mas vocês não têm uma câmera legal, vocês não têm um cenário. Cara, faz com que tem, sabe? Hoje a gente tá usando um microfone de lapela, um celular. Lógico, não vou dizer que o celular não é bom, um celular bom, porque é minha ferramenta de trabalho. O celular bom também do Davi, a ferramenta de trabalho dele, o microfone custou R$35, sabe? E a gente tá fazendo um negócio acontecer, cara, porque esse é o primeiro passo. O primeiro passo ele precisa ser dado com... isso que na realidade é empreender, né, cara? Tu começa com o que tu tem, da maneira como tu pode e com o conhecimento que tu sabe empregar. E no meio do caminho tu vai construindo e vai adaptando. O ajuste fino, ele só vai ser feito a partir do momento que tu der o start. Exato. Senão não vai adiantar. Eu acho que o maior desafio que a gente teve quando a gente criou a empresa e a gente decidiu, vamos sentar e vamos ser sócios, foi isso, desenvolvimento de processos, cara. Porque, Juve, mas eu quero empreender, eu já sei fazer a parada acontecer. Cara, tudo na vida tem um modo de fazer. Tem um modo que tem Tem 3 modos, né? O modo certo, o modo errado e o meu jeito de fazer. Né? Sempre as três maneiras. Mas, cara, é importante ter planejamento. Sim. E ter os processos bem desenhados, porque senão a parada acontece, mas acontece mal feito. É verdade. Por que tu estás entregando? Vamos botar agora na nossa experiência aqui como agência de marketing digital. Por que a maioria das agências de marketing digital, cara, elas entregam um conteúdo ruim, um serviço ruim, ou muitas vezes elas nem sabem o que elas estão fazendo, sabe? Elas acham que é só pegar, criar uma arte para o Facebook e acabou, é isso. Porque elas não têm processos bem desenhados, sabe? Elas não sabem que, por exemplo, vamos dizer assim, tem um cliente que gosta que o post entre no feed e entre no stories também. Mas se ela não desenha esse processo de que ela cria a publicação, o texto, a imagem, posta no stories, se ela não criar esse desenho, esse processo em algum lugar, ela vai acabar esquecendo. Daí uma vez o cliente até perdoa, a segunda vez o cliente já vai achar meio esqueceram de novo. Na terceira, cara, é a chance de tu a oportunidade perfeita para o cliente pegar e desistir do teu trabalho. Por quê? Porque os processos precisam estar bem desenhados, senão a parada não funciona. Exatamente. Mesma coisa, reunião, cara. A gente adota reunião, todo dia 8h30 a gente faz reunião. Isso funciona pra gente, né? Lógico, é o que funciona pra gente como umas agências de marketing. Às vezes, por exemplo, tu tens uma loja de carro, tu não precisa fazer reunião todo dia. Exato. Mas depende é importante. Da necessidade. Depende da necessidade, mas tem que ter um processo. Tem que ter um processo desenhado, cara, pro que funciona, ver o que funciona e o que não funciona pra tua agência. Por exemplo, teve algumas coisas que a gente também já cortou no meio do caminho, porque não funciona. Tentamos e não funcionou. Não funcionou. Mesmo adaptando não funcionou, a gente cortou, porque não adianta. É um processo de tentativa e erro. Tentativa e erro. Vai tentando até acertar. Então, acho que é importante planejamento, passar 90% do tempo planejando e 10% executando, porque senão tu passa 90% executando e essa não é a intenção, porque tu não vai passar 90% executando, tu vai sempre estar corrigindo teus erros, assim. Exato. Sempre vai sair com erro. Ô Júlio, falasse aí sobre o marketing digital, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Nova Marca. Ela não é só uma agência de marketing digital, né? Acho que na concepção, quando a gente criou a empresa,
Conta o um pouco início aí era, sobre o que a gente é além disso, né? E como que a gente chegou nesse processo de desenvolvimento, né, dos serviços da Inova Marca. Eu acho que muito do que a gente começou a fazer foi com base naquilo que eu já trabalhava, né? Eu tenho mais experiência de marketing digital do que o Davi, mas o Davi tem a experiência dele do MBA, de business e também de relação internacional, a questão de imagem, branding pessoal, enfim. Ele tem mais essa pegada do que eu. Eu acho que a gente foi meio que ajustando os ponteiros ali, né? Por exemplo, quando a gente começou, a gente tinha uma ideia fixa de que não, vamos fazer só post para rede social. Hoje a gente faz site, hoje a gente entrega anúncio, hoje a gente entrega discurso, a gente entrega assessoria de imprensa, a gente entrega como é que é? Faz foto, edição de vídeo, enfim, imagem com drone, e aí o céu é limite, né? Depende também do orçamento. Mas eu acho que muito do que a gente... eu acho que um grande diferencial que a gente tem é que a gente sempre tenta fugir um pouco da nossa bolha. Então... Não trabalha só com o que a gente tem conforto. Tudo que a gente consegue fazer, por exemplo, vou dar um exemplo mais lúdico. Ontem nos pediram um orçamento para mexer com plataforma integradora de loja de veículo. Eu não faço a menor ideia como é que mexe isso, mas não quer dizer que eu não possa aprender. Deixei claro isso para o cliente. Falei, a gente não sabe mexer, mas a gente se propõe a aprender e tal. Passamos um orçamento para ele e estamos para fechar o cliente. Acho que também uma das lições que a gente pode trazer aqui é ser transparente, cara. Ouvir o cliente. Ouvir o cliente e ser transparente. Porque se tu não for transparente, cara, é ruim. Tu imagina, verdade. Eu chego pra ti e falo, pô, eu quero contratar uma agência de marketing. Ah, não, beleza, eu sei fazer. E daí ele... Cara, por mais que as pessoas não entendam do que tu tá fazendo, não saibam fazer com a qualidade que tu sabe fazer, elas têm uma mínima noção de percepção se tu tá sabendo fazer ou não. Sim. E se tu não sabe, se ela vê que tu não sabe fazer, cara... Sim. Dois problemas, cara. Uma empresa que fica insatisfeita. Sim. E uma marca uma marca que fica queimada no mercado. Eu acho que em momentos como esse é tirar o chapéu da humildade e dizer que você não sabe fazer algo, mas que quer aprender. Descer do salto, né? Descer do salto. Cortou, galera. A bateria acabou. Agora estamos de volta. Pois é, estamos de volta. A gente estava falando sobre a marca, né? E ela ficar suja no mercado se você não é honesto com os seus clientes. É transparente, né? Enfim. Com certeza. Acho que, além disso, o interessante é que nesse processo de convencimento, de bom relacionamento com o cliente, a gente descobre muito o que funciona em termos de venda. Então, a gente começou com um portfólio de serviço e hoje a gente tem um portfólio bem mais amplo, porque a gente viu necessidade de se adaptar, exatamente, de expandir, para justamente poder convencer os clientes que a gente tem os serviços que eles precisam, que a gente tem o pacote de serviços que é necessário para eles. Então, galera, uma dica prática de experiência que a gente dá é que você olha para o teu cliente, vê as necessidades dele, vê o que você tem para oferecer e se não for o suficiente, adapta, expande. Busca alianças, gente para trabalhar contigo que tragam esses serviços para você tornar a tua empresa, o teu negócio mais completo. Sim, eu acho que o mais importante de tudo, e que complementa o que tu falou ali, por exemplo, hoje a gente está no início das operações, é o início de tudo. Cara, não tem como a gente ficar escolhendo cliente. Ou a gente entra no mercado e se adapta e entende qual é entende um pouco mais de diversos nichos de mercado, ou a gente vai ficar esperando sempre ter um cliente ideal, vamos dizer assim. Exato. Então isso infelizmente não tem condições de acontecer. Exato, e hoje em dia, né, a gente olha para o mercado, tá surgindo direto aí novas empresas com novos produtos. Isso no setor de marketing, por exemplo, e no setor da publicidade onde a gente trabalha, é muito gritante. Exatamente. É muito produto novo saindo, é muita empresa com ideias novas. Então, assim, se você quer continuar competitivo no mercado, você tem que estar constantemente se adaptando. Constantemente valorizando, se atualizando, valorizando muito a carteira de clientes que você tem, ouvir eles para, quem sabe, se necessário, aumentar o projeto, atraindo novos serviços. Exatamente. E, enfim, trabalhar com empreendedorismo é um processo constante de crescimento e de autoavaliação. Exatamente. A gente nunca vai saber o suficiente,
A Nunca vai gente saber. nunca vai ter o suficiente Exato. dentro da empresa, a gente sempre tem que buscar mais. Exatamente. Bom, cara, eu acho que É é isso, isso, né? né? O primeiro papo foi bem produtivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá o joinha, dá o comentário, dá o like, enfim. Marca o sininho aí marca o para as sininho para notificações. receber. E, cara, entre em contato com a gente. Quer participar do podcast, participar dessa conversa? Entre em contato com a gente que a gente marca um horário e a gente vai estar aqui disponível e aberto para trocar experiências, trocar ideias e poder também apresentar essa nossa experiência, essa nossa troca de vivência aí para todo mundo. Um grande abraço, Isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência. Obrigado aí Tamo junto. pela atenção. Tamo junto.